Olá, bom dia! Estamos ao vivo com o nosso ciclo de debates sobre o direito das famílias. É o ciclo de debate das mulheres advogadas e estamos já desde a semana passada conversando. Oi, Laura! Me atrasei um pouquinho, 3 minutinhos, porque o meu telefone resolveu não se comunicar comigo. Ele tá preguiçoso, acho que tá com frio meu telefone. Sim. Então é um prazer receber vocês aqui. Bom dia, Clélio, tudo bem? Bom Oi, dia! coisa boa te receber É aqui. verdade, é sempre um prazer estar aqui contigo, já que tu Olha, que tem proposto tantos debates e tanto conteúdo de qualidade no teu Instagram. Quero primeiramente te parabenizar por isso, porque é uma chuva de conteúdo de qualidade. Eu fico chocada, eu penso, em que momento essa mulher dorme? Em que momento essa mulher vive? ai, minha flor, Mas, obrigada. né, da meia-noite às 6 a gente não tá fazendo nada mesmo. Né? Vou fazer, tem que trabalhar. Eu vou colocar online aqui no Facebook, porque eu finalmente aprendi como transmitir o evento do Uau, que Facebook. maravilha, que bom saber disso. Depois eu vou lá compartilhar. Vou aqui entrar no meu Facebook. Quando tu começar a colocar ao vivo pelo Face, eu vou compartilhar. Tá. E super importante esse tema que a gente vai debater hoje, né, Jaque? Porque quando a gente fala, acordo de guarda compartilhado em audiência de conciliação, a gente não pensa quantas coisas estão por trás disso, né? Quantas coisas a gente pode discutir acerca dessa questão, né? Começando pela guarda em si, né? Então, é um assunto que vai render bastante para a gente debater por Já tá aqui. lá. Vou botar o link Exatamente. pro pessoal para compartilhar ali, o pessoal que quer assistir pelo Facebook. Tem um professor que vai transmitir. Nosso evento vai valer presença numa, numa universidade da Bahia. Uau! Fico muito lisonjeada sabendo disso, poder compartilhar um pouco, né, do que a gente tem como conhecimento. Pronto, Laura. Se quiser compartilhar, já tá ali no Eu Facebook. já Bom, acabei de ver. Tô abrindo aqui. Peraí que eu vou tirar os volumes só para conseguir compartilhar aqui. então, pessoal, esse é o nosso segundo encontro, né, do ciclo de debates das mulheres advogadas. E é para ser o debate das mulheres advogadas, porque nós precisamos ter representatividade dentro do direito, dentro da nossa classe, né? Afinal, quantos livros de jurisprudência vocês leem e nos quais os autores são mulheres, né? Em sua maioria, homens. Então, Verdade. precisamos debater, precisamos ter espaço, precisamos fomentar ideias e precisamos apoiar umas às outras mulheres advogadas também, para a gente começar a não só atuar como advogadas, mas também fazer doutrina, ocupar carreiras jurídicas, né, doutora Laura? Exatamente. E a doutora Laura já é uma convidada aqui, e a minha amiga de lutas, enfim, é uma árdua defensora dos direitos reprodutivos das mulheres, tem uma atuação muito forte na área de direito das famílias e da violência obstétrica. Ela é vice-presidente da Nascer Direito, e eu troco as duas, estou certa? Tá, mas a grande maioria das pessoas faz essa confusão. E presidente da Nascer Sorrindo, aqui em Pelotas. Que são. Exatamente. O que elas são? São ONGs, Laura? Ou são São, associações? então, na realidade eu intitulo o Nascer Sorrindo como movimento social, né? Porque a gente Uhum. sempre tem uma atuação bem forte, assim, na defesa dos direitos das mulheres, né?
e como procura também enquanto espaço de apoio. Mas a gente é uma rede de apoio mesmo, no fomento do parto humanizado e no combate à violência obstétrica. Agora, o Nascer Direito, ele tem 2 formatos, né? A gente está organizando para transformar em instituto, Nascer Direito, e a gente tem a associação, que na associação estão todas as mulheres que trabalham com essa temática, né, da violência obstétrica em todo o Brasil. A gente também tem servidoras públicas, defensoras públicas no nosso grupo, e a gente tem um grupo também que é interdisciplinar, que são não só operadores do direito, né, mas de todas as áreas, porque para falar de parto humanizado perpassa diversos aspectos, como também para falar de direito de família, né? Isso é muito importante, assim, porque eu visualizo, claro que o direito, de uma forma geral, ele é muito dinâmico, ele está sempre em constante evolução, conforme a sociedade vai se modificando, né, e se configurando de outras formas, mas o direito de família especialmente, né, essa dinamicidade. E por quê? Porque eu também estou falando, quando eu falo de direito de família, estou falando da vida das pessoas, estou falando de uma questão muito pessoal. Então, claro que o judiciário ele não consegue dar profundidade para todas as questões que envolvem o direito de família, e essa também é uma das reflexões que eu quero trazer aqui para a gente debater, né? Principalmente quando a gente fala de guarda, e isso é muito importante. Tem uma coisa que eu costumo dar como exemplo, assim, né, para que as pessoas possam visualizar como é que funciona o direito, o Estado e a sociedade, né? A sociedade vai andando na frente livremente, aí vem o direito e lança um elástico na volta da sociedade, né? E aí, conforme a sociedade caminha, o direito fica parado, o elástico vai aumentando. Chega um momento em que ou o direito anda um pouco mais para frente, ou a sociedade anda para trás. E quando a sociedade anda para trás, aí nós temos um problema, A né? gente perde muito, né? Porque Uhum. eu acho isso. Eu acho que o direito ele precisa se adaptar exatamente do formato como tu falou. Se adaptar à realidade fática. A gente não pode dizer que as coisas não existem e negar que elas existem, né? Então, o que que acontece, assim, dentro do direito de família? A gente tem ali a vida de 2 pessoas. E, muitas vezes, quando eu tô falando de guarda, de uma terceira pessoa. E isso, claro, é que o direito de família é muito amplo, né? Eu tô falando mais especificamente nas relações onde envolve guarda, onde envolve divórcio, né? Ou dissolução de união estável, enfim. Guarda, alimentos e convivência, assim, eu tô falando mais desse aspecto. Então a gente tira, agora a gente vai retirar um pouco essa questão de outras questões que envolvem direito de família, como adoção, inventário, enfim, multiparentalidade, essas questões, e vamos focar mais aqui, que é mais ou menos o tema que a gente vai discorrer Só acerca para o hoje. pessoal que chegou, só para deixar aqui, porque eu não coloquei o tema na tela, porque meu telefone estava com problema, mas hoje nós vamos falar sobre acordo de guarda compartilhada em audiência de conciliação, que é um assunto bem específico, mas a Laura já está introduzindo ele muito bem. Só para quem. Eu separei assim várias, eu fiz várias anotaçõezinhas aqui, até pra gente não perder a linha de raciocínio, porque eu vou discutindo, quando eu vejo, eu tô lá na frente, e a gente, até para dispor e expor todas as coisas acerca desse tema especificamente, né? Então, primeiramente, eu acho muito importante, Jaque, aqui a gente está falando, eu tô tendo a perspectiva de que estamos falando para um público de forma geral, tá? Então, a gente precisa, e também nós, enquanto operadores de direito, às vezes a gente não observa especificamente algumas questões, principalmente quem está recém agora estudando direito de família, está se introduzindo nessa área, né? Uma coisa que precisa ficar bem clara para a gente, até para a gente expor para os nossos clientes, é a diferença entre poder familiar, guarda e convivência. São 3 coisas extremamente distintas e que elas não podem se confundir.
E aí eu sempre explico de uma forma bem resumida, da seguinte forma: o poder familiar é o poder que ambos os genitores têm. Para a perda do poder familiar, esse genitor precisa colocar esse infante extremamente em risco, ele precisa ter cometido algum abuso, seja psicológico ou sexual, em desfavor desse infante. Então, a gente precisa observar isso. O poder familiar é o poder e dever de cuidado da educação, de prover o sustento, a alimentação dessa criança, de proteção. Então, o poder familiar, ele dá tantos poderes, é um status público que esses genitores têm de pai e mãe daquele infante, né? E ambos têm, inclusive, o direito de convivência, né? Porque eu vejo muitas vezes na prática que a guarda, ela se confunde muito com o poder familiar. Porque o que acontece? Um dos genitores fala: eu deixo, eu vou permitir que tu pegue o fulaninho. Eu não deixo que isso aconteça. Eu não quero que o fulano conviva com o ciclano. Enfim. E isso não é um exercício de guarda. Isso não significa que quem detém a guarda, o que significa deter a guarda, né? É o poder e o dever, principalmente. Eu gosto de tirar um pouco dessa palavra do poder, porque parece, quando a gente fala poder, a gente está impondo uma hierarquia, né? E na realidade não, é um dever de proteção, de observação, de vigilância, de cuidado dessa criança e pensando na base do direito de família dentro das relações, que é qual? O melhor interesse da criança. Então, todos os processos que se constituem dentro do direito de família, eles devem observar primordialmente a premissa do melhor interesse da criança. E nas relações, isso não deixa de ser diferente. Então, quando eu estou falando da guarda, quem detém a guarda, não significa que essa pessoa vai dizer o que essa criança pode ou não pode, em detrimento do outro genitor que não detém a guarda. Uhum. Também não significa que numa guarda compartilhada, e aí a gente vai entrar na questão da guarda compartilhada agora, o que é, quando ela foi trazida para o direito brasileiro, né? Porque se nós formos pensar em lapso temporal, a guarda compartilhada foi trazida muito tardiamente para o nosso direito brasileiro, né? Para ser aplicada. Então, assim, parei que eu estava falando anteriormente Tá, e a convivência... Então, a guarda compartilhada também não se confunde com a convivência. A guarda não se confunde com a convivência. Muitas pessoas acreditam que quando vai se instituir uma guarda compartilhada, isso significa que ou vai ficar 15 dias com cada um, já ouvi muito essa questão de ficar 15 dias com cada um, ou que ambos os genitores vão ter o mesmo tempo de convivência com essa criança, ou deverão ter o mesmo tempo de convivência. E não pressupõe isso, porque principalmente a guarda compartilhada é corresponsabilidade. É a tomada de decisões importantes na vida da criança feita de forma conjunta entre os dois genitores. Então, essa é a grande diferença. Então, significa que os genitores podem ter a guarda compartilhada e, mesmo assim, a convivência ser instituída num outro formato que não seja... Claro que a gente preza pelo equilíbrio, porque considera isso importante para a criança. Mas quando isso não pode ser feito, isso não significa que não possa ter uma guarda compartilhada, porque são questões totalmente diferentes. Né? Então, quer dizer, mas o genitor mora em outra comarca, mora em outro país, em outro estado. Isso não é pressuposto, né? Para que não se possa instituir. E aí, vamos voltar lá, então. O que é a guarda compartilhada, né, minha gente? Se a gente for importante falar isso, Laura, porque o Código Civil, ele não explica. Ele não diz, ele só diz que a guarda compartilhada, que a guarda vai ser compartilhada ou unilateral. E isso é importante trazer, porque a gente vai encontrar na doutrina, mais ou menos, o que é a guarda compartilhada, como é que ela é exercida. Mas, se a lei não diz, então você chega na hora de uma audiência e a pessoa também não sabe quais são os limites. E o juiz tem que dizer isso em audiência para uma pessoa, como é que ela vai compreender, né? Perfeito!
Perfeito. E aí eu acho que é o nosso papel, enquanto advogados, quando atende esse cliente, de informar. Essa sempre é a minha primeira premissa com esse cliente. É dizer, olha, eu vou te dizer uma coisa. Poder familiar é isso, guarda é isso, convivência é isso. Eu sempre explico, inclusive sobre alimentos também, como se institui, como se estabelece, quais são o que é levado em consideração, né? O que a lei diz, enfim, todas essas questões eu acho que isso é um papel fundamental de nós, operadores do direito, principalmente enquanto advogados, de esclarecermos para os nossos clientes essas questões que são questões básicas, porque o que paira no senso comum, né, Jaque? É isso, de que a guarda compartilhada é 15 dias para cada um, ou de que a guarda compartilhada que cada vai ter um equilíbrio na convivência, ou de que a guarda unilateral vai fazer com que um dos genitores tenha mais poder do que o outro, e aí o genitor vai dizer eu deixo ou não deixo. E não é assim, porque essa questão de o poder sobre o filho, ambos os genitores têm, é isso que eu estava explicando. Então, isso é muito importante para a gente começar a entender essa diferenciação, e muitas vezes o cliente chega no teu escritório extremamente irredutível, né? E a gente vai discorrer um pouco sobre isso aqui, e eu vou trazer e vou pautar essa problemática que a gente deve discutir cada vez mais, de quando o cliente chega extremamente irredutível e ele quer a guarda unilateral. Mas por que que ele quer a guarda unilateral? É isso que eu sempre tento buscar. Por quê? O que tu acha que difere efetivamente na prática? Né? Então, vamos lá. A guarda compartilhada ela está disposta no 1583, 1584, né, do Código Civil. E ela foi instituída em 2008, minha gente. 2008 foi ontem. Eu estava no 3º ano do ensino médio. E aí vocês vejam bem isso. 2008 foi quando ela foi instituída através de lei. Mas, no cenário internacional, na Europa, por exemplo, isso já foi difundido na década de 60. Então, olha o quanto o direito de família demorou a se adaptar. Claro que eu acho que a gente tem um marco bastante importante no direito de família, que a gente começou a evoluir consideravelmente, principalmente a partir de 2010. Eu acho que foi bem um marco. 2010, 2012, o direito de família ele começou a ficar mais dinâmico, a gente começou a produzir mais artigos, mais doutrina, trazendo essas questões e também tensionando para que os magistrados se adequassem a essas novas realidades e pensassem sobre essas novas realidades, né? Então, assim, a guarda... Fala, a gente teve uma grande, e nessa época que tu citou, a gente teve uma grande onda de desjudicialização, tanto do divórcio, como uma série de outros procedimentos extrajudiciais, né? A possibilidade de extinção da união estável também em cartório. Então, justamente isso, né? Deu uma dinâmica para... uma evolução. Porque o que o judiciário observou? Ele observou que as demandas de direito de família elas estavam chegando muito. E eram coisas que poderiam facilmente serem resolvidas extrajudicialmente. Né? E a gente sabe que, mesmo sendo extrajudicial, precisa da homologação, mas que isso não precisa ser discutido, né? Porque o que o CPC traz? O que o CPC traz, principalmente? Essa questão de... o CPC é bem claro sobre a audiência de conciliação, né? E aí a gente vai falar depois, eu já estou atropelando o assunto, vamos voltar. A guarda compartilhada, eu quero primeiramente pressupor que a guarda compartilhada não é uma vontade de um genitor ou do outro ou de ambos. A guarda compartilhada é um direito da criança. Principalmente a partir da instituição do ECA, a gente tem um olhar diferente para a criança. A criança não é mais um objeto, ela é um sujeito de direitos. E por isso que o Ministério Público atua nas ações onde há interesses dos menores envolvidos, principalmente para trazer essa premissa super importante de que a criança
é um sujeito de direitos. E como sujeito de direitos, algumas coisas devem ser prezadas e repensadas. Então, assim, ó, a guarda compartilhada também surge uma mudança da sociedade de o que configura a figura paterna. Antigamente, na minha época, por exemplo, enquanto eu era criança, a figura paterna representava muito o provedor. Então, o pai era quem provia o sustento do filho e a mãe que criava esse filho. Então, o pai pegava lá no final de semana e estava tudo ok. A gente mudou muito essa perspectiva e a gente tem mudado consideravelmente e existem outras questões por detrás disso, né? Quando a gente questiona o machismo, quando a gente questiona a masculinidade tóxica, tudo isso fez com que toda essa configuração de quem é o pai e o que o pai faz se modificasse. A gente começou a problematizar a questão de que o pai ajuda. Gente, o pai não ajuda, a obrigação é de ambos. E a questão da guarda compartilhada também é uma luta feminista, né? Por equidade e por divisão de obrigações e de responsabilidades perante a criança. Então, os homens começaram a figurar mais como pais, efetivamente, nessa participação do cuidado e da responsabilidade. E a guarda compartilhada hoje, ela é regra. Ela é regra. Por quê? Porque ela é um direito da criança de conviver com ambos os genitores. Essa constituição da personalidade, do caráter dessa criança é super importante que ambos os genitores estejam participando ativamente e efetivamente desse cuidado. Então, assim, Jaque, esse é o start, né, para a gente começar falando. Então, assim, se eu tenho dois pais que são capacitados para o exercício do poder familiar, eu não tenho que privilegiar a vontade de um em detrimento do outro. Então, a guarda compartilhada, ela é, sim, regra no judiciário. Deveria, né? Então, quando essa lei foi instituída, existiu muita resistência para estabelecer. E, assim, a gente foi mudando, principalmente depois do CPC de 2015. E ainda assim, temos algumas resistências em algumas varas, em algumas comarcas. Quando... Fala. Não, essa resistência, assim, também parte de uma cultura, né? Total. Sim, nós temos, as pessoas, elas não têm informação. Elas casam, elas têm união estável, elas têm filhos, mas elas não sabem o que acontece no momento em que elas se divorciam e o que acontece com a criança que é o filho. E quais são as responsabilidades de ambos, do genitor, da genitora, ou da genitora e da genitora, ou genitor e genitora, ou... Exatamente. E o que acontece? Nesse momento, a gente tem uma ideia que é uma ideia atrasada, a gente tem um delay cultural, né? Porque a lei chegou de cima para baixo, né? A lei chegou de cima para baixo. Bom, agora é assim. Tanto é que em audiência, como é que o juiz vai implementar uma lei se ele chega numa audiência? Oi, bom dia, Raul, Cheyenne, bom dia. A gente chega numa audiência e aí as pessoas não têm a mínima ideia, como tu colocou, do que é a guarda compartilhada. Não sabe, né? Advogada mãe. E aí? E aí, o que acontece? Acontece aquela coisa absurda da juíza, o juiz ficarem explicando o que é a guarda compartilhada, o promotor tentar explicar o que é uma guarda compartilhada. Ali, no ato da audiência, sem saber nada, a pessoa tem que tomar uma decisão que diz respeito à vida dela, a vida do filho dela, e que ela acha que impacta negativamente. Sim, exatamente. Porque o que acontece, Jaque? Nas relações heteronormativas, tá? O que a gente tem como regra? De que quando o casal se separa, com quem ficam os filhos? Sim, com a mãe. Em várias audiências já ouvi isso, mas por que essas crianças não estão com a mãe? Eu já ouvi muito isso. E principalmente quando há alguma... E aí a gente vai falar depois das problemáticas, né? Quando não deve ser instituída. Tá, vamos lá. Então, é isso, assim, né? E aí eu quero pontuar uma questão super importante, que o judiciário, ele não resolve
a vida das pessoas. O judiciário não consegue dar profundidade para a grande maioria dos casos. Então, assim, se esses genitores estão buscando o judiciário como uma solução para esse conflito, parcialmente e sobre aquele ponto específico, isso até pode ser resolvido. Mas esses genitores, em algum momento da vida deles, eles vão ter que restituir esse diálogo. E aí existem duas questões, né, Jaque? Uma questão é como foi a vida desse casal, o que esse casal viveu, quais foram as questões que incidiram nesse casal, que fizeram que se separasse, enfim, se teve participação paterna ou não, materna ou não. Isso é uma questão do casal. E tem a questão da relação da mãe e do pai com esse filho, com esse infante, ou com esses infantes, né? Então, são questões distintas. E a gente precisa pensar como, por exemplo, as constelações familiares no direito de família, que é um método super inovador que a gente deveria estabelecer cada vez mais, e principalmente a mediação. Tem minhas restrições. Eu tenho as restrições. Principalmente a mediação como processo de diálogo. Eu acho, e cada vez mais observo, essa é a minha perspectiva, porque assim, gente, uma coisa é a gente trazer doutrina, legislação, e existe uma outra questão que é a postura que, enquanto nós profissionais, adotamos e assumimos. Coisas que a gente vai observando na nossa prática mesmo, né? Diante das experiências que a gente tem. Então, existem muitas questões. Por exemplo, a Jaque discorda de mim da questão da constelação familiar. Mas eu observo e acredito que cada vez mais o judiciário precisa se adequar a questões interdisciplinares. Ter uma constituição de uma equipe interdisciplinar. Eu até penso que, quando há muita animosidade entre as partes, deveria ser suspenso esse processo, deveria ter algum programa, algo que o judiciário disponibilizasse para que esses genitores pudessem participar, para rever questões, rever mágoas, rever todas essas questões que geram animosidades e, consequentemente, façam com que esses genitores utilizem os filhos como objeto para atingir o outro, desses genitores minimamente criarem uma harmonia para poderem instituir a guarda compartilhada. Porque a guarda compartilhada... Sem querer, tu falou do tema da palestra da segunda e da terceira. Mas não, é sério, a gente vai falar justamente sobre isso na segunda palestra. Desculpa, gente, desculpa. Não, é que eu vou um pouco olha mais... Só, como tá concatenado tudo, é isso que eu Tudo tá extremamente ligado. Aí a gente fala, né? Vamos lá. Aí tá, bom, a gente deve acordar ou não a questão da guarda compartilhada em audiência de conciliação? E aí eu digo que não existe uma resposta se sim ou se não. Eu acho o seguinte, o judiciário deve cada vez mais instituir a mediação de conflitos, que significa o quê? Eu vejo que é bem difícil do juízo, né, estabelecer, antes da audiência de conciliação, uma tentativa de mediação. É bem difícil mesmo. Né? Então, assim, ó, esse juízo dizer assim, bom, então antes da gente tentar conciliar, tentem vocês mediar. Ou o próprio advogado que atua nesse caso, ele pode dizer, bom, vamos tentar mediar essa situação, e não é esse advogado, né, que vai fazer a mediação, e mediador não precisa ser necessariamente advogado, a Ellen vai falar sobre isso, não vou entrar no assunto dela, mas eu vejo uma relutância do judiciário de buscar essas mediações. O que é a mediação? Tentar estabelecer um diálogo, fazer com que esses genitores estabeleçam um diálogo, porque muitas vezes essas animosidades é pela falta do diálogo. Então, tu provoca eles, no bom sentido, para que eles rompam essa barreira e façam esse diálogo, porque vai ser necessário, em algum momento, que esse diálogo seja estabelecido entre esses genitores. Gente, ter filhos é complexo mesmo. É difícil mesmo. E a gente sabe que a situação fática de cada um, ela é muito peculiar. E aqui eu tô falando de uma forma geral, mas existem situações e situações.
Então, bom, na audiência de conciliação, porque o que significa conciliação? E é uma premissa do novo CPC é ótimo, né, de 2015, e ainda tem Sim. novo CPC. É uma das questões trazidas pelo CPC, é a questão da conciliação e dos acordos. Acordos em vara de família, né? A gente precisa, as pessoas precisam assumir também a responsabilidade da tomada de decisões. Por isso que eu observo muito que o judiciário funciona como, bom, já que a gente não consegue se entender, vamos deixar que o juiz diga o que a gente deve fazer. Sim. Então, Sabe que eu vejo isso, ô, Laura? Essa tentativa de fazer com que as partes retomem a autonomia dentro do processo de família, já de cara, na primeira audiência, né? uhum, Elas vão tirar a responsabilidade do judiciário sobre qualquer decisão que vai ser tomada individualmente no futuro ou que vai ser pelo juiz, tá? Elas vão tomar as rédeas ali na audiência de conciliação e vão dizer se elas querem, se elas vão assumir a guarda compartilhada, porque é uma imposição, né? Se um dos genitores, um dos pais vai abrir mão da guarda em relação ao outro, porque isso também é possível que aconteça dentro de uma audiência de conciliação. O pai dizer, sim, não, eu não quero a guarda, pode ficar a mãe, tá? Não tem problema, pode ficar o pai com sim, a guarda. sim. Mas como é que eu posso dizer, essa tentativa de retomada da autonomia, ela tem algum efeito social ali na hora? Não é pro forma? É isso que eu quero colocar, porque as pessoas estão preparadas para entender o efeito de uma guarda compartilhada. Será que elas estão preparadas Por isso, para resolver o conflito de família que elas arrastaram, às vezes, durante muitos anos, em 5 minutos? Vai resolver isso? E quem é que sai prejudicado com isso? Não é a criança? sempre, né? É a criança. Aí que tá, né, Jaque, a importância do nosso trabalho anterior. Nós, enquanto advogados, de dialogarmos, tentar. A primeira coisa que eu faço quando um cliente de família chega é tentar ver um meio. Não existe uma possibilidade de acordo, da gente acordar isso extrajudicialmente, da gente chegar a um denominador comum, de que ambos vão ceder um pouco para a gente chegar nesse denominador comum. Porque é isso. Só que existe uma outra questão, Jaque, que algumas pessoas buscam as soluções das vidas dela dentro dos processos judiciais. E aí, independente de acordo de sentença, elas nunca vão sair satisfeitas. Mas isso não diz respeito ao que estabeleceu-se dentro do processo. Isso diz respeito às insatisfações dessa pessoa perante o outro genitor ou genitora, né? Isso diz respeito a outros aspectos que o judiciário não tem como hoje abarcar essas questões. Por isso que há a importância de um trabalho interdisciplinar tanto no anterior ao processo judicial, do litigioso, como durante. O judiciário deve se adaptar, porque assim, tá, vamos supor que não há na audiência de conciliação, né, um acordo sobre a guarda, tá bem? E quais são os casos que eu não recomendo? Que eu não recomendo é ótimo, né? Parece que eu tô aqui detentora da verdade. Olha aqui a verdade para vocês. Mas na minha atuação, o que eu não recomendo, né? Quando há agressão física, né? Quando há Do caso, menor ou de um dos já genitores? ia dizer de ambos. De ambos. Porque, Porque eu acho para que a mim, gente. as audiências que eu fiz desimportava, sim, inclusive tinha medida protetiva deferida contra a mulher. Isso é um absurdo, né? Porque é isso que a gente vai depois problematizar, e eu quero problematizar contigo, é quando o juízo força um acordo na audiência de conciliação. E existe sim. Quando há risco, quando há uma possibilidade de risco desse infante, e aí eu tenho um caso, por exemplo, e aí depois eu quero falar do machismo no judiciário, e o machismo instituído também sobre a perspectiva de que papel essa mulher exerce, né? Uhum.
Então, o risco que esse infante pode estar correndo por algum motivo A mais B. Quando há abuso ou uma acusação de abuso psicológico ou sexual. Quando há uma animosidade exacerbada, porque a animosidade por si não é pressuposto para que não tenha uma guarda compartilhada. Exatamente. Tá? Essa é a primeira coisa. E outra, eu quero aqui avisar os desavisados de plantão que guarda compartilhada não pressupõe que não vai haver alimentos, porque muitos acreditam nisso. E quando há indícios de alienação. Gente, sei que existem muitas problemáticas na lei de alienação parental. Eu sei disso. Mas o que eu defendo é que existem casos fáticos em que sim acontece. Acontece, a gente observa comportamentos, práticas que configuram-se como alienação. Claro que falar sobre alienação em si geraria uma outra live. Mas a gente precisa pensar que essa legislação... A gente precisa pensar que sim, essa legislação ela é muito utilizada para coagir as mulheres, as genitoras. É sim, muito utilizada. Mas também ela pode ser... Ela não é somente uma prática realizada pela genitora, né? Existem muitos genitores que também cometem práticas de alienação. Mas aí que tá, a gente precisa fazer essas pessoas criarem consciência. Porque elas estão ali diante da vida dos filhos delas. E que todas as atitudes configuradas e realizadas nesse momento vão gerar impactos para toda a vida dessa criança. E isso é criar maturidade, né? Então, isso também é uma questão que o judiciário não consegue abarcar, mas que a gente precisa pensar métodos. Tanto é que eu tenho uma perspectiva de futuramente ter um escritório de advocacia onde eu tenha um psicólogo, um assistente social, alguém que faça terapias holísticas, se essa pessoa estiver disposta, para antes da gente instituir um processo litigioso e no decorrer desse processo litigioso, a gente poder configurar, poder fazer esse tratamento interdisciplinar, né? Porque essa pessoa precisa. Quando se tem grandes problemáticas acerca, né, na relação. O que eu observo, assim, na prática, né? Porque a gente está falando aqui de repercussões práticas sobre exatamente uma coisa pontual lá do Código Civil, que é a obrigatoriedade dessa audiência de conciliação e de ser feita uma proposta, né, de conciliação em relação a acordar com a guarda compartilhada ou prosseguir com o processo. Bom, quando a gente tem um aspecto prático sobre isso, quando a gente vê pelo lado prático, a gente observa que as pessoas elas não estão preparadas para aquele momento, né? Por mais que a gente, como advogado, vá lá, instrua, diga o que vai acontecer na audiência, isso é diferente de prepará-las emocionalmente para aquele ato. E exatamente o que tu falou sobre uma preparação multidisciplinar, enfim, embora eu não concorde com a técnica das constelações familiares, porque eu acho que ela traz muita divisão de culpa e culpa que, às vezes, algumas pessoas não precisam carregar, né? Uhum. Bom, isso é uma outra discussão, né? Mas tem outras técnicas. Tem a Podemos, inclusive... Exatamente. Pode escolher o que ela quiser, né? Ela tem que se sentir à vontade. A mediação é um ótimo caminho para isso, mas também tem que ser aceito para poder ser praticado com ambas as partes, né? Sim, exatamente. À vontade, enfim. Então, e essa pessoa precisa entender que ela também não é obrigada a acordar sobre a guarda numa audiência de conciliação, por mais que muitas vezes exista uma influência forte para que essa pessoa aceite esse acordo, né? Porque às vezes é uma pessoa muito humilde, tá lá, sem advogado, sem defensor, chegou no dia da audiência. Eu já me deparei várias vezes, não sei se não aconteceu contigo, de chegar lá e outra parte. Extremamente vulneráveis. Não sabe o que está acontecendo, não sabe o que é uma guarda compartilhada, o que pressupõe isso. E aí diz, tem que aceitar, então tudo bem.
Já várias vezes eu vi isso. Não quer que chame o defensor. Eu disse, não, por favor, gente, chame um defensor para a próxima audiência. Está nítido, né? Que a pessoa não tem ideia do que significa. Não, não Sim, precisa, e eu aí ela acha que o concordo. que o juiz ali falar, ela precisa acatar, né? Ela não pode discordar e dizer que não. Exatamente. É uma É figura isso. O acesso à justiça, né? A gente fala importante. bastante sobre isso e quem tem esse acesso a essas informações. Mas a gente precisa sim pensar nesses aspectos e precisa sim pensar quais são as possibilidades. É favorável um acordo de guarda em audiência de conciliação? Sim, se não existe animosidade exacerbada, que eu digo, se não existem questões que devam ser discutidas no transcorrer do processo, como um estudo. E a gente sabe que um estudo não dá a profundidade da vida, do caso fático, porque um estudo não consegue, né? Uma entrevista com assistente social, uma entrevista com psicólogo, como é que essa pessoa vai observar todos os aspectos que envolvem, né? Mas a Sim, gente sabe que muitas vezes precisa-se esse transcorrer, né? Para que algumas coisas estejam mais esclarecidas no decorrer do processo. E aí sim, não acordar. Mas quando faticamente esses genitores já exercem essa guarda compartilhada, quando isso é o melhor interesse para a criança, de fato, eu acho que sim, deve se acordar, porque aí o processo corre sobre as outras questões que estão sendo discutidas ali, né? E quando a gente. Porque nunca a gente está falando só de guarda, né, Jaque? Nunca. não, é difícil, é É, muito difícil. é Ou muito é difícil. alimento, Ou alimentos ou convivência, isso sempre tem. Ou é partilha de bens. Então, assim, deixa. Isso são coisas que. Por isso que a nossa atuação é muito importante no anterior, né? Antes do litigioso. A nossa atuação enquanto advogado, de colocar todas as questões, isso eu coloco na primeira consulta que a pessoa me procura. O que que é, o que que não é. Eu acredito no direito como um processo democrático. Eu não quero ser detentora deste saber único e claro, exclusivamente, né? Eu quero que as pessoas saibam e tenham autonomia para decidir. Tanto é que quando eu começo a possibilidade de um acordo extrajudicial, eu deixo que as partes dialoguem. Eu digo, olha, eu posso representar ambos se não tem nenhum tipo de animosidade entre vocês, se vocês chegarem num consenso conjuntamente. Eu não vou intervir neste momento. Eu posso dizer o que a lei prevê no caso de vocês. Mas, se vocês chegarem num acordo diferente, claro que não vai ferir a lei, mas diferente do que está estabelecido, isso é uma questão de que vocês devem chegar a esse consenso, porque vocês estão chegando até mim agora, mas vocês tiveram, sei lá, 2, 3, 5, 10, 15 anos de relação. Então, ninguém melhor do que ambos para saber o que aconteceu no transcorrer dessa questão. essa Mas relação. uma das coisas importantes da gente pautar, Jaque, é que a gente, como familiarista, a gente precisa estar para atuar com direito de família, esse advogado precisa ter essa percepção e essa sensibilidade com os clientes, de entender que ali a gente está falando da vida deles, né? E de questões extremamente pormenorizadas e tratar elas como elas precisam ser tratadas, né? Porque é muito complexo todo esse universo do direito de família. E aí tem uma pergunta que tu colocou lá, que eu acho super importante, que as últimas três que a gente já falou aqui, mas talvez a gente possa voltar a pontuar, que quando a mediação pode ser uma alternativa, não, as partes possuem capacidade de discernir o que é guarda compartilhada na audiência? Não, né? Elas não têm, quando elas não têm nenhum contato anterior com esse tema e não sabem o que isso significa ou pressupõe e têm a percepção do senso comum de que guarda compartilhada é 15 dias para cada um, ela não vai conseguir decidir isso em 5 minutos na frente do juiz, que a gente sabe que ainda existe todo um imaginário do juiz, né, nosso ou da juiz, enfim, do magistrado como alguém que está acima. Então, ela não vai conseguir decidir sob essa pressão. Ela precisa anteriormente ter essa percepção do que isso significa.
Isso, Até acredito, sem querer te atrapalhar, mas é que estou contribuindo aqui com as tuas claro, ideias. óbvio, Mas óbvio. isso que tu disse é importante porque essa figura de poder, né, que vai influenciar de uma certa forma a parte a tomar uma decisão ali na hora, né, se sentir pressionada, até porque depois existe um certo juízo de valor se a parte oferece alguma resistência até a guarda compartilhada ali na audiência. A gente sabe, né, Claro que no andar existe. Até na adiante no nossa processo. atuação, se a gente É, disser não, a gente não quer acordar a juíza ou juiz, né? Isso vai dizer, sim, bom, olha aqui, ó, essa advogada que está é, causando. dificultando, causando aqui É. na audiência, A dificultando o gente processo. A gente tem a obrigação ética de favorecer uma conciliação, mas e se ela vai de encontro aos interesses do nosso cliente ou até mesmo do menor ali naquela relação, né? Principalmente do menor, né? Principalmente do menor. E depois, Laura, se isso já é uma guarda que está acontecendo faticamente anterior a audiência, se é uma guarda que já está acontecendo unilateralmente, por exemplo, os pais estão separados há um ano, e a mãe que vem leva para o colégio, dá banho, leva no médico, o pai pega no final de semana para jogar uma bola com a criança, liga, e aí, filho, como é que tá? Ou ao contrário, a mãe pega no final de semana, e, enfim, chega na hora, o pai quer a guarda compartilhada, mas ele não tem a menor ideia do que seja, porque até o Não! momento ele E não vinha exercendo. ele acha, e muitos acham, que se eu pedir a guarda compartilhada, primeiro eu vou estar criando um conflito com essa genitora, né? Segundo, se eu pedir a guarda compartilhada, eu não preciso pagar alimentos. É uma questão do imaginário, sabe? Do senso comum, mas isso não existe. Porque é isso Aí eu queria, exatamente. Mas assim, ó, queria esse pai pega só no final de semana, mas durante a semana ele pega um dia e não pernoita, né? Não pernoita. Ou ele liga e pergunta: olha, vocês estão precisando de alguma coisa? Como é que tá o fulano? Vocês estão bem? Ah, o fulano tá tendo isso. Ah, então vamos ver como é que a gente pode resolver essa situação. Isso é uma guarda compartilhada, né? exatamente. Porque é Exatamente. isso, divisão de responsabilidades. Então, assim, ó, um acordo em audiência de conciliação, acho que a gente vai conseguir fazer um fechamento aqui bem bom, é quando está acontecendo faticamente. Porque, por exemplo, eu tenho uma cliente que faticamente é exercida uma guarda compartilhada, mas ela quer pedir a unilateral. E mesmo eu já tendo explicado, expondo todas essas questões, mesmo assim ela quer. Eu disse, olha, dificilmente a gente vai conseguir que isso seja instituído, né? Mesmo que haja resistência dentro de algumas varas, ainda guarda compartilhada, mesmo a lei sendo de 2008, quando há uma animosidade ou É quando, impossível o diálogo. quando mesmo dessa forma, eu vejo que há uma resistência na instituição da compartilhada. Essa genitora vai pedir, ela quer pedir, eu acho difícil, porque na prática o que existe é uma compartilhada, né? Uhum. Mas tudo bem, porque é isso, assim, a gente precisa também captar e, claro, deixar esclarecer para esse cliente, né, que o judiciário não vai resolver todos os problemas dessa relação. Não tem como. Não é a Não tem sentença que como vai judicializar trazer. emoções. A Não, gente não é a segue sentença que vai emoções. trazer a satisfação, né? Enfim. Até a gente tem aí no artigo 165, seguintes do Código de Processo Civil, né, de 2015, que eu também me recuso a falar novo CPC, porque também não é novo, né? Não é Mas novo aqui, ó. a gente já tem um grande protagonismo, né, lançado sobre a mediação. Eu acredito que um caminho muito bom para esse tipo de situação, né? Às vezes não é necessidade, não é a possibilidade não é a imposição legal de se fazer o acordo da guarda compartilhada numa audiência de conciliação que vai mudar a situação, mas eu vejo que a mediação é um ótimo caminho para isso, se feita com antecedência. Então, de repente, antes de chegar lá naquela audiência de conciliação com as partes cruas, né? Até que a proposta vale a pena, mas as partes não estão preparadas. Elas precisam ficar marinando. Acredito que seja um bom caminho esse protagonismo, né, que o Código de Processo Civil lança sobre a mediação, que ela possa ser feita com antecedência, né, ser a primeira coisa a ser feita no processo, então, Com e ver que as certeza. partes
pedirem para o processo ser remetido lá para o centro, para o núcleo de mediação, e já existe em inúmeras comarcas, Pelotas é uma delas, e o núcleo de mediação é excelente, É né? excelente mesmo. E para que as pessoas, para que as partes possam conversar, trabalhar os seus sentimentos, e é esse o objetivo, por mais que não se tenha um acordo exitoso, né, Laura, naquela Mas audiência de só conciliação. para instigar esses genitores a dialogar e fazer uma prévia, né, do que vai ser a audiência de conciliação. E explicar, eu acho muito importante, é isso, vou reiterar, o nosso papel de explicar. Antes da audiência de conciliação, marcar, agendar um horário com esse cliente, explicar como vai se dar essa audiência e que pode sim se acordar sobre questões e outras não, enfim, todas essas possibilidades. E aí, a questão do machismo, né, no judiciário, de um papel instituído à mulher, né? A mulher é a mãe, a mulher que tem que deter os cuidados sobre esse infante. Então, quando esse infante não está com a genitora, nossa, por que que ele não está com essa genitora? Então, muitas vezes, o judiciário não está preparado para observar essa relação de uma forma mais ampla, né? E pensando que a dinamicidade do direito evoluiu muito, né? Principalmente do direito de família, das configurações de família, e que se deve se observar o caso fático. Muitas vezes eu vejo o judiciário atuando no que seria mais fácil e conveniente. Ah, nessa situação, o que é mais fácil aqui da gente defender, né? Ao invés de observar as minúcias que isso traz, né? É muito complexo e muito complicado, viu, gente? Muito complicado mesmo. Laura, chegou uma pergunta aqui pelo Facebook. Nós estamos com mais de 100 pessoas assistindo nossa conversa. Pessoal, estou feliz. Muito obrigada. E eu gostaria, chegou uma pergunta aqui perguntando se. E aí eu vou pedir para te responder e a gente já faz o encerramento, tá? Vamos Perfeito. responder, a gente já faz o encerramento. Então a pergunta é o seguinte: se pode, mesmo com a guarda compartilhada, ter uma guarda de 15 em 15 dias no de fato, que é a guarda alternada, né? Então, é bem difícil. Eu já vi casos, tá? Que o judiciário anuiu com a guarda alternada, porque na realidade fática era como se configurava e as crianças já estavam adaptadas. Eu acho complicado, eu acho muito ruim para essa criança. E a gente nem falou do domicílio de referência, né? Que... Desculpa, que mesmo que numa guarda compartilhada, essa criança precisa de um domicílio de referência, que é onde é a casa, onde é o domicílio, não que a casa do outro genitor não seja a casa, né? Mas é aquele domicílio onde ela vai se referir, a referência dela, onde tem, para ela também não se sentir perdida, né? O que eu vejo muitas vezes em guardas alternadas é que a criança se sente perdida nesse processo todo, né? E isso é muito complexo e deve-se analisar realmente a realidade fática. Há possibilidades? Já vi se configurar no judiciário guardas alternadas, já vi. Mas depende muito do caso fático, tá? Então, sim, aí se falaria que é uma guarda compartilhada, mas faticamente ela configura muito mais como uma guarda alternada, né? E ela pode funcionar. Mas primeiro a gente precisa sempre, sempre prevalecer o melhor interesse da criança, né? E observar se... porque existe também uma questão da sobrecarga, né? Principalmente a sobrecarga materna. Então a gente precisa avaliar essas questões bem subjetivas, né? E então pode sim, mas o caso fático, avaliar o caso fático é muito mais importante nesses casos. Muito bem. Então, Laura, gostaria de agradecer a tua presença aqui. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Muito contigo. Eu sempre aprendo muito contigo. E eu contigo. Nossa, eu estou assim, ó, super contente de poder falar. Eu amo direito de família. Direito de família me escolheu. Eu sempre digo, não fui eu que escolhi o direito de família me escolheu. E eu tento, na minha prática,
ser o mais humana possível, enxergando os meus clientes como pessoas que trazem demandas, né, que são primordiais na vida deles. Então, o recado que eu deixo para quem quer atuar com direito de família é isso: ter esse olhar, né, humanizado sobre as pessoas que nos buscam para resolver os conflitos e ter responsabilidade, né, principalmente sobre isso. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês, expondo a minha posição enquanto profissional e as minhas perspectivas, né? Já que é maravilhoso esse ciclo que tu está fazendo e principalmente pontuar a atuação de mulheres advogadas, né? Isso é fundamental para a nossa prática e fomentar isso, né? Então tem aí debatedoras incríveis, incríveis, mulheres que sabem muito, que estudam muito, então não percam, porque cada debate aí muito aprendizado, principalmente para quem está iniciando na área, ou para quem está estudando sobre direito de família, ou para quem está na faculdade ainda, assistam, porque sempre é muito enriquecedor. Quero agradecer, gente. Um beijo, tenham um ótimo dia. Obrigada. Espero ter deixado tudo muito. Espero ter trazido informação de qualidade para vocês e que tenha agregado valor, tanto na vida de vocês como na prática enquanto operador de direito. Muito obrigada, Jaque. Querida. Sempre bom. Esse tema, né, que foi aprofundar uma parte específica, porque a gente começa a falar com uma pessoa, sempre fica assim, né, uma parte genérica. Vamos falar de direito de família. Não, é que é sim, para a gente entrar de sola mesmo nesse tema que é bem polêmico, né? Espero que tenha conseguido. Espero que a gente tenha conseguido concluir assim uma linha de raciocínio, porque eu acho que é importante a construção também, né? Não chegar com nada pronto, mas ir formando um pensamento ao longo da live para a gente refletir juntos, né? E construir essa proposta e perspectiva. O objetivo é sempre esse: trazer uma reflexão que possa fazer com que... Porque o judiciário não se faz sozinho, precisa dos advogados. E nós somos uma parte importante também que linka o judiciário com a sociedade. Então, a gente que está em contato com os clientes, a gente que faz o link com a sociedade, a gente tem obrigação de informação, de cidadania, né? E essa discussão que a gente está fazendo aqui é justamente tem esse objetivo. E eu acho que tu trouxe teu ponto de vista muito bem elaborado, muito cheio de humanidade dentro dele, é tudo que a gente precisa, né, no direito, exatamente. No direito das famílias, né? Então tá, muito obrigada, Laura. Melina, beijo, obrigada. Neuci, obrigada. Beijo, pessoal, Melina, obrigada quem assistiu. A Neuci, a Tayane lá, da Ramos, teve bastante gente. Meu telefone tá com problema, gente, eu não consigo dar oi. A Rebeca, oi, não consigo. Não me obedece mais. Então tá, um beijo. Beijo. E agora às 10 vai começar 10:02, tá? Porque eu tenho que encerrar essa live aqui e já vamos iniciar outra com a advogada Ellen Cunha. Nós vamos conversar sobre mediação em direito das famílias. Então não percam, já vai começar, tá bem? Fiquem com a gente. Um beijo. Beijo. E tchau. Tchau.